nada. Bueno, vamos à palavra de hoje, desse domingo 18 de janeiro do ano 2026. Bons administradores del tempo. Eu já he falado várias vezes sobre esse tema, sobre o tempo, administrar bem o tempo. E, inclusive, sobre 1 Pedro. Eu também já he predicado várias vezes sobre 1 Pedro também. Não? E quero dizer-lhe que, na verdade, são indicações que hacen na palavra de Deus. Por quê? Porque chega a ser pecado, se nós outros somos malos administradores do tempo de Deus, chega a ser pecado. Por quê? Chega a ser pecado. Porque a palavra de Deus ensina que sim, que devemos ser bons administradores do tempo de Deus, dessa graça. Tempo barra graça. Eu poderia pôr como título da predicação, tempo barra graça, não? Porque o tempo tem que ver com a graça de Deus que ele nos dá uma porção acá. Nós outros nascimos, não morimos e vivimos e morimos. Esse é nosso tempo acá na terra. Pero bem sabemos que nós outros vamos depois ser infinitos, não vamos a morrer nunca, nos que estão em Cristo Jesus. Nós outros vamos a viver eternamente com Cristo pelos siglos dos siglos, não? Juntamente com Ele. Pero nós outros às vezes vivemos o tempo acá na terra, que é um tempo muito curto comparado com a eternidade, é totalmente efímero, não? É um sopro. Parece o dente de leão, não? Que tem a semigita que soplamos e ela já desaparece no aire, não? Volando. Isso é nossa vida aqui na Terra, e disso poderia falar de Eclesiastes e que dá falando muito tempo, não? Essa nossa vida aqui na Terra, se pararmos para pensar, é muito curta comparada à existência. Nosso cérebro nem dá para pensar, não conseguimos entrar em nossa cabeça, não conseguimos pensar no que é em si uma existência. Não sabemos o que é uma existência. O que é uma existência? Não, uma existência no sentido de eternidade. Não existir nele eterno, existir nele cielo, existir nele infinito. Nós outros não conseguimos entender infinito, não? Na própria matemática, não conseguimos entender infinito. Por quê? Porque até descobriram que o universo, ao menos o universo observável, ele não é infinito, não? Ele não tem nenhum fim. Ele não é infinito, ele tem um fim. O fim dele é que ele está expandindo-se, pero mientras ele não expandiu, não existe nada depois, não? Da não expansão dele. Porque o universo se está expandindo. Se sabem isso, analisando as luzes que eles veem que se estão gendo, não? Então se crê por meio da observação que na verdade isso é uma crença que ha se transformado em la teoria e aposto em prática por meio da observação, pero na verdade quem saberá, não? O que está aí depois? Será que existe algo depois? Será que não existe? Nós outros definimos que não, acá humanamente hablando. Pero Deus, ele é infinito. Nós outros, quando falamos de tempo e quando falamos de infinito, não conseguimos entender, porque acá temos tempo, o relógio está cá na minha frente, os segundos não param, não, de passar, acá já veio que o relógio se move. Ou seja, o tempo que vivemos acá na Terra, devemos, sim ou sim, usá-lo bem, porque às vezes estamos vivendo vivendo porque nosso coração late e porque respiramos. E alguns vivem não por meio de aparatos, não? Porque infelizmente alguma enfermidade o agarrou. Pero devemos viver uma vida de propósito. Devemos ter um propósito em nossas vidas, porque nossas vidas não é nascer, viver e morrer. Nossa vida transcende. E a pergunta que se acha nessa predicação, que creio que Deus está sendo a nós outros, é: estou administrando bem meu tempo? Como estou sendo meu tempo? Estou usando bem?
Será que é solo isso? Minha vida se basa solo nisso, de que vivo aqui na Terra? E aí poderia entrar em um campus filosófico, não? E que dá falando cá sobre o que é viver, que para um filósofo era uma coisa, para outro filósofo era outro, para uma escola era um tema, para outra escola era outro tema filosófico, de que é a vida e do que vamos passar aqui. Pero biblicamente nos ensina Deus, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 4, 10, que é o versículo base dessa predicação, mas já que eu poderia pôr inúmeros outros versículos e mais, todavia, esse mesmo capítulo eu poderia falar bastante dele. Pero quero ler esse único versículo que está em 1 Pedro 4,10, que diz: cada uno, ou seja, cada uno, vós, eu, cada um de nós outros, segundo um dom que há recebido, ou seja, vós recebiste um dom que eu não lo recebi. Vós tem um dom que eu não tenho, e eu tenho um dom que vós não tem. E também temos dons que são parecidos ou iguais. Então, se cada um segundo um dom que há recebido, dom, que é dom? Dádiva, regalo, algo que não merecemos, algo que não hicimos por onde merecer, não? Lorninhos dizemos, se te portar bem, te vai levar um regalo. Isso não é regalo, não? Me dizia minha irmã alguma coisa, eu me olvidei do que era. Que já havia hecho. Pero eu isso, eu disse, pero isso vos é tua obrigação, ou seja, eu não tenho que te dar regalo nenhum por isso. Quer? Pensei que vós havia te acordado do que era. Me meresco, porque isso é isso, aquilo. Não, isso daí existe lá nada mesmo, lo menos do básico de tua obrigação, aquilo, não? Me encanta Jesus Cristo falando a nós outros, falando a seus discípulos, que somos nós outros, quando eles volveram, não, geno de euforia, não? Nós outros repreendemos o demônio, se surgitou nós outros oramos, e a gente se sanou em tu nome, mirá quantas coisas. Jesus Cristo deu, não, tchau, que babada é essa, não? Já ouvi Satanás cair desse céu. Não se pressione com essas coisas, não. E digo a eles, depois de haver hecho todo, depois que vocês hagam hecho todo, são servos inúteis e infiéis, porque só lhe disseram no que deveriam haver hecho. Que grande motivação, não? E uno se queda perguntando, pastor, Deus não vai me dar um galardãozinho, uma pedrita, já me corona. Por suposto que existe galardão, existe la pedra e la corona, tudo isso, só qual eu não quero nem tocar nesse tema, porque esse é um tema pentecostal, não? Tem que perguntar aos pentecostais que eles manejam muito bem esse tema, eles sabem todo acerca disso, os bautistas sabem todo, o que é la pedrita, o que é, sabe de todo, sabe explicar bem desse. Eu, na verdade, não sei. Aunque destila irônia dentro de meus lábios, não? Vai escorrendo assim. Pero bueno, perguntem a eles se querem saber. Pero o que eu digo é que nós outros devemos trabalhar para o Senhor. Por quê? Porque cada um de nós outros ha recebido um dom que hemos recebido. E que diz aí? Ministra-lo a los outros. Se o dom que eu recebi, eu tenho que dar a vocês. O dom que vocês receberam, vocês têm que dar a mim. Não? Como buenos administradores da multiforme graça de Deus. Buenos administradores da multiforme graça de Deus. A forma que Deus atua diferente em cada um de nós outros. Todos temos qualidades singulares, que não são repetidas, são ímpares, não? Que não se pode multiplicar e dividir em dois. É como o número primo, não? Que é dividido por ele mesmo, não mais, não? Por um e por ele mesmo, porque senão não dá exato.
nós outros vivimos para bendezer los unos a los outros. Pero o que passa quando não somos de bendição, não? Nós outros, todavia, estamos pensando que acá nessa terra vamos comer, beber, dormir, desfrutar. Tá bem, comam, bebam, durmam, desfrutem de viagem, trabalhem, estudem, projetem. Pero acorde-se de propósito principal, que é a vida acá na terra, porque és muito pequena por o lapso de tempo da eternidade, comparado à eternidade que vamos a viver, é muito pequena. Então, seja o que tenho que ser, eu tenho que dar o melhor de mim, tenho que ser o melhor de mim. Dar o melhor de mim não é viver uma vida de um esforço exacerbado por uma búsqueda implacável a algo que não tem valor. Vamos falar desse valor, não? Vamos falar de tudo isso que eu estou falando, estou apenas na introdução, não? Sabemos que a morte do cristiano não é o fim, por el contrário, é só o começo, não? Pero às vezes estamos tentando ser aquilo que Deus não ensina, não? Que é buscar tesouros acá na terra, que é buscar crescer e que o fruto do meu trabalho, esse ser alabado não mais. Quando o que tem que ser alabado realmente é minha forma de ser, minha conduta diante da sociedade, diante de los outros. Se sois sal da terra e se sois luz del mundo. Não? Isso realmente que tem que ser alabado, quero dizer, que isso é o que tem valor. Alabança, me refiro a isso. Não estou dizendo que te tenho que alabar e aplaudir quando vós te porta bem, não é nada disso. É realmente o que tem valor, porque isso, se eu dijera isso, eu estaria contradizendo na palavra que Jesus disse. Depois de haver hecho todo, considere servo um inútil e infiel, porque só lhe disseram o que deveriam haver hecho. Então, se não conseguimos fazer, às vezes, o básico del mínimo, o que estamos fazendo aqui na terra? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Não? Agora, essa é a pergunta. Então, se vamos agora ao corpo, a base da predicação, não? Como administrar bem esse tempo? Já que Jesus ele nos ensina e nos invita a ser administradores fieles, não? Bons administradores de sua graça, não? Compartilha os dones para a edificação do corpo, tem contra luto, não? Jesus nos ensina tudo isso. Agora, como? Como aplicar tudo isso, não? Primeiro, reconhecer que o nosso tempo é limitado aqui na Terra. Eu não tenho toda a vida para começar quando eu disse isso ayer, creio, vocês não viram, porque só os dois viram na predicação de ayer. De sábado, eu compartilhei no grupo, disse, mirem. Sábado, Verne, eu estava falando, não? Que eu comprei um piano e meu sonho era ter um piano, e nem uso o piano serve de armário já em casa, não? É um hermoso adorno, que está já em casa. E toco mais esse outro piano aqui, se bem que toco esse aqui, toco o outro que está já no fundo, pero meu piano mesmo de verdade, de madeira, não, esse daí está roto, esse daí não está sonando. Meu piano mesmo de madeira está já, e era o que Jomar queria, não? Então, se uno dizia, quando eu tiver um piano, eu vou estudar e vou... Mentira, não sei nada disso. Estudei um pouco, mas depois já parei, não? Cambiei até de instrumento, não? Hoje estou estudando saxofone. Ou seja, às vezes nós outros pensamos que o tempo, ele vai se dar. Daqui a pouco nos encontramos com 20, 30, 40, e já não teríamos a mesma força que quando teníamos 20, e nos encontramos com 50, já não teríamos a mesma força de quando teníamos 30, e nos encontramos com 60, e daqui a pouco é só dolores, e norros e dolores, e aquela nostalgia. Naquela época que era buena, não? Quando eu era tico, temos que parar com essas pabadas, que tudo isso é pabada. Lo melhor é sempre o que está adiante, porque Deus manifesta sua graça e seu poder cada dia mais na minha vida. Tudo o que Deus já hizo em minha vida foi maravilhoso, foi bueno, foi esplêndido, pero Deus tem mais preparado para mim e eu tenho que sumergir nisso. Então, o primeiro é reconhecer que o tempo nessa terra é limitado. Eu vou morrer.
Às vezes vivemos pensando que não vamos cachate, golpeia a madeira, não pode, vai morrer não, pastor, que é isso? Eu hablo de morte e minha mulher já não lhe gusta, não, que morir, sim, eu vou morir. E nós outros cantamos esses coritos todos aí, esses hinos, não? Que são tão hermosos. Pero que hablam de morte, não? Se parar para pensar, eles hablam de morte, porque está falando do lugar, do tempo, do lugar, quando nós outros formos para allá, estivermos allá, que está muito bueno, temos que falar desse cielo. Por quê? Porque foi o que Jesus disse, o tesouro no cielo, não o tesouro na terra. Não? Porque o tesouro no cielo é onde não me vão roubar. Acá na terra me estão roubando. Mira como me roubam meu tempo. Mira meu tempo. Meu tempo se vai, me desgasto. Já me preocupo muito com isso. E todos os dias eu me quedo pensando, que isso hoje? O que harei amanhã? Escrevo para não me olvidar. Se agarra meu celular aí nas notas, não? Já baixei um aplicativo de nota. Está aí todo o que tem que ser, às vezes. Não todo, não. Algumas coisas que tem que ser, porque todo... Eu nem me acordo dele todo o que tem que ser. Se vai dando, não? Me acerrei porque eu venho aqui na igreja. Vou já buscar uma coisa. Quando venho buscar a coisa, meu ouvido de agarrar essa coisa, me veio outra coisa, busco essa outra coisa, depois vou o que ia buscar já, e aí vou, não? É assim todo dia. É assim todo dia. Que terrível, não? Quando estou fazendo algum trabalho, ferramenta, pus algumas luzes cá, arreglei algumas coisas que tinha que arreglar essa semana, e assim foi, toda hora ia para um lado ou para o outro. E me olvidava. Por isso eu anoto nesse celular, pero às vezes não me acordo de todo para anotar, não? Temos de saber que não vamos viver para sempre. Aunque você não creia, a gente que crê que vai viver para sempre. Não crê hablando, porque hablando sabe que não vai viver para sempre. Todos sabemos que vamos morrer. A única certeza que temos na vida é essa. Nós outros não podemos estar certo de nada na vida. Nada. De nada, não crie certezas em tua vida, porque não existe certeza na vida. A única certeza na vida é a morte. Algo que sim vai ocorrer com todos nós outros é a morte. Depois daí, se vamos quedar pobre, milionário, se vamos seguir trabalhando nessa empresa, ou se nos vão echar, se vamos seguir com o nosso cônjuge ou não, nadie sabe de nada daqui a 10 anos, como vai estar vós. Vós imagina, vós para pensar, vós crê que vai dar assim, vós pensa que, bueno, creio que vai estar assim, isso será bom para mim, projeto, pero vós não sabe, a verdade real é que uno não sabe. Ora, vós sabe que vós vai morrer. O dia e a hora, tampouco não sabeis, a não ser que uno queira matar-se, não? Pero isso já é outra história. Então, o primeiro é saber que o tempo não é ilimitado. E o ponto principal dessa predicação, que nessa introdução acá que di, é saber o que hago com esse tempo meu que é eterno. O que hago com esse tempo que é eterno? Então, eu já empecei falando do que Mateus capítulo 6, do 19 ao 20, habla. Não jagais tesouros em la terra. Por quê? O tesouro em la terra é donde la polilla e o orim corrompe, e donde os ladrões minam e hurtam. Sino que esse tesouros é no cielo, donde nem a polija, nem a lorim corrompem, e donde ladrões não minam, nem hurtam, donde las cajas são de ouro, ou seja, tudo que é precioso acá, no cielo habla de pedras preciosas, habla de cajas de ouro, de mar de cristal, não? Habla de coisas que são tão preciosas para nós outros aqui, não? Mar de cristal quer dizer uma água limpa, vê que os mares estão sofrendo a poluição e tudo mais, e é no cielo, tudo o que é muito precioso para nós outros aqui está no cielo, e no cielo é algo normal, cotidiano, porque o precioso mesmo é Deus, é ter 100% da presença de Deus, porque diz que o sol de justiça não vai parar de brilhar, não? Então, o cielo é o mais grande, e nós outros estamos presos aqui na terra. O quanto posseio, o quanto construir. Não estou dizendo que não ponham metas e objetivos em tua vida. Comprar uma casa, comprar um auto, estabelecer uma empresa, um negócio, se trabalha numa empresa, melhorar e trabalhar em outra, buscar ascender,
estudar, não estou dizendo nada, háganlo ao revés, yo me enojo com ustedes se ustedes não hicieran, principalmente los jóvenes, ¿no? Los jóvenes estudem, trabalhem, empreendam, busquem, progressem, não querem procriando não mais, não querem progressando. Procriar também, porque há que procriar, não? Há que, bueno, assim na igreja Betel cresce, não? Ao menos. Pero não se querem preso à estrutura dessa terra, porque tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro. E o nosso tesouro está no céu. Isso é ser um bom administrador. Como diz em 1 Coríntios 15, Pablo, versículo 58, assim que, hermanos meus amados, estáis firmes e constantes, crescendo na obra do Senhor sempre, sabendo que vosso trabalho nesse Senhor não é em vano. Estamos crescendo na obra do Senhor? Isso é uma pergunta que cada um tem que contestar, não? Isso é ser um bom administrador. Del tempo, da graça de Deus. Vou estar crescendo na obra de Deus? O que é crescer na obra de Deus? É estar cá na igreja 24 horas? Por suposto que não. Se vai vir cá todos os dias, eu te echo, não? Serotela pode até tendo rapidito no primeiro dia, depois... E novamente, bueno, dale, hermano, andar a tu casa, deixar-me tranquilo, não? Te cerro a porta. Pero... é isso, é que é dar na igreja 24 horas, como essas igrejas que têm reunião todos os dias. Por quê? Não? Lá Universal, lá Igreja Universal. Vamos falar mal da Igreja Universal, não? Porque já que é de diabo mesmo, podemos falar mal dela, não? Lá na porta está escrito, Jesus Cristo é o Senhor, pero aí o Senhor é Macedo, não? Não é Jesus Cristo, já sabemos. Macedo é um dono da igreja. E ele está preocupado, porque ele vai morrer, ele sabe que ele vai morrer. E ele vai deixar o império dele para quem? Em máximo um par de anos, ele vai viver mais quanto tempo? Não? Ele já é um homem grande, aunque tem muita plata, e quem tem muita plata às vezes logra viver mais, não? Pero, quando ele morrer, ele vai deixar para quem? Seu filho é homossexual. Ele escondeu seu filho já em Europa, para que nadie lo sepa e lo veja, não? Ele não tem nada a deixar seu império, não? E ele está como louco, mal, buscando isso, não? Quem que vai quedar o império dele? Será fragmentado, seguramente. Por quê? Porque predica mentira, porque as bases estão no reino das tinieblas. Mamon, serve a Mamon, o Deus da riqueza. E por que dei o exemplo dele? Porque a igreja dele é uma máquina de caça-níquel, uma máquina del bingo, essas maquinitas que tem no bingo, é a igreja dele. Tem reunião, creio que são 3 ou 4 reuniões, 3 na manhã, 3 da tarde, 3 da noite, ou 3 da manhã, uma da tarde, outra da noite, uma coisa assim. São 5 reuniões por domingo, por dia, e todos os dias há reunião de algo, não? Todos os dias. E as igrejas pentecostais copiaram esse modelo, porque viu que dava certo, não? Lá prendia a gente, as igrejas estavam sempre llenas, ou mais ou menos não tão llenas, mas sempre tinha gente diferente em dias diferentes, já que algumas pessoas não podem vir um dia X em la semana, mas sempre tinha gente, e por ende tinha plata, e por isso as igrejas prendem, pero porque estão juntando tesouros acá nessa terra. Então, quando Pablo diz, trabalhar para Jesus, isso é trabalhar para o Senhor? Não. Trabalho para o Senhor é o dia a dia. São minhas relações humanas. Quanto amo, quanto perdono. Se me congrego também quando congregar a ser bem, não nessas igrejas, porque nessas igrejas é congregar a ser mal. Pero acá em Betel, congregar a ser bem. Creio eu, não sei. Ou por aí, não suportam mais eu falar tanta pavada, não sei. Congregar a ser bem, quando congregamos na hora, não mais. Mais que isso, já estou terminando. Mas que isso é demasiado, não? Na hora e meia, ou assim uma festa de vez em quando, tá maravilhoso. Que assim nós outros não dá tempo de pelear, não? Nós vemos lá cara um ratito no mar, não dá nem tempo de pelear. Vê que peleamos, lá a pessoa que mais peleamos é com quem? Com nossos irmãos, não? Os irmãos, já com meus irmãos peleavam muito, porque nós outros levávamos muitos anos.
yo llevo 7 de minha irmã e 8 de meu irmão. Então, era muito difícil, não, a convivência em casa. Graças a Deus, eu já não vivo com eles, eu não vivi tanto tempo com eles. Porque meu irmão, com 18, já se foi, e meu irmão, depois com 18 também ele se foi. Não? Aí eu pensava em ter paz, mas bueno, não, depois me fugiu. Não, porque tampouco, você vê que não deu. Pero bueno, o problema era eu, não? Se vê que o problema era eu. Pero com quem mais peleamos são com nossos irmãos, por quê? Porque é a relação mais íntima, mais de casa. Não? E peleamos mais entre família. Nós outros não juntamos com um grupo de amigos para pelear. Não, porque se peleamos, nós outros nos separamos, e não em um grupo de amigos. Pero em la casa é assim. Então, no que é administrar bem o tempo? É crescer na obra do Senhor. Outro ponto, Gálatas 6, 8, 9. El que sembra para su carne, de la carne segará a corrupção, mas el que sembra para o Espírito, del Espírito segará a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo segaremos, se não desmagemos. Está falando de tempo de sembrar, de tempo, de administrar bem o tempo. És seguir sembrando, és seguir bendizendo, és seguir tendo comunhão, seguir congregando, ajudando. Às vezes não podemos congregar. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados de aqui em diante os mortos, que morem en Senhor. Sim, diz ele Espírito, descansarão de seus trabalhos, porque suas obras com eles seguem. O resultado final é esse. Nossas obras vão seguir com nós outros e vão hablar por nós outros. Pero que obras hacemos se às vezes não podemos congregar? Hermano, na Igreja Betel são 2 dias na semana no mar, sábado e domingo. É uma hora de reunião, no domingo 1h10 no máximo, 1h15, e no sábado é 1h30 no máximo também, depende da pergunta dos hermanos, não depende nem de mim, depende dos hermanos, da pergunta dos hermanos e a gana de la irmã Antonella de cantar, não? Dependendo da gana que ela já tenha de cantar nesse dia, porque ela já que maneja essa coisa segundo sugana, não? Canta mais, às vezes canta menos. Esse hino aí, pensei que o hino não ia terminar, nunca. Não é grande, não? Tem o quê? 5 ou 6 estrofes? Sim, eu já pus 3 canções, já disse, solo isso no domingo na manhã. Pero o hino é como 3 horas aí de música, foi, não? Mais ou menos. Parecia, se vê que esse hino, esse aí se inspirava Marco Brunet, não? Não, ojalá, porque ele não tem nem letra, não. São 2 frases. Que tipo insuportável de escutar, não? São 3 frases, igual o Fernandinho já de Brasília, que tipo insuportável. E que é da yeah, não? Você não está é um perro ladrando? Me perrita, me produz mais ternura, que vem e me abraça, e me produz mais amor, não? Do que escutar esses tipos, mano. Pastor, esse é um parêntese. E não repetimos a primeira, glória a Deus, glória, que Deus siga te usando, então. Bom, então, o que temos que fazer? Como administrar bem o tempo? Priorizar o essencial. Qual é o essencial? Efésios 5,16. Aproveitar bem o tempo, que os dias são malos. A prioridade deve ser o quê? Fortalecer em oração, glorificar a Deus, fortalecendo assim em comunidade de fé. Porque muitas palavras bíblicas falam da comunidade. Sabe por quê, irmãos? Nós outros nem entendemos o que a Bíblia diz quando habla de comunidade. Por quê? Porque eu posso me honrar com vocês e ir a outra igreja, ou não ir a igreja nenhuma, ou quedar em minha casa. Ah, faltei, porque me honrei com a palavra que o pastor disse no outro dia e faltei, não? Que não passa nada. Porque nós outros não estamos sendo perseguidos. Pero sabe o que? Se vós puder comer solamente porque está em comunidade, que é isso que passava com eles, que às vezes só não podiam comer porque estavam em comunidade, um não ajudando o outro, aí a coisa ia ser diferente. Aí realmente íamos ter que suportar uns e os outros em amor. Aí sim vamos poder, porque íamos a ter que viver em unidade. Porque quando a Bíblia habla isso, é porque era a única fonte
de conhecimento bíblico era a unidade que ellos teniam. Por isso que Hebreus habla, não deixando de congregar como muitos têm por costume, e compartilhar a palavra de Deus, porque a mídia existe acá, o papel impresso, não? A Bíblia impressa, não existia. Existia a voz de aqueles que eram apóstolos, depois discípulos de los apóstolos, depois discípulos de los discípulos, que na época de Hebreus, que escreveu Hebreus, já eram discípulos de los discípulos ou discípulos de los apóstolos. Alguém que escutou o que Jesus disse, que não foi que escutou direto de Jesus. Então, isso era o único que eles não tinham, que eles tinham. Se eles faltassem, não iam ter acesso a essa mídia, a esse... Não poderia gravar e pôr na internet como estamos fazendo agora. Não? Esteja. Não passa nada, já falta um domingo, o pastor põe já, e já escute até a predicação. Maravilhoso, tá bem. Aunque não é o mesmo, não? Pero temos que manter a comunhão. Isso tem que ver com ser administradores desse dom de Deus, não? É saber equilibrar o serviço e o descanso, porque sem descanso também, sem o ócio, eu não posso viver, não. Eu tenho que descansar, eu tenho que estar tranquilo. Não é se gerar de atividades como essas igrejas loucas que têm reunião todos os dias. Pero é aproveitar bem as únicas 2 horas de reunião por semana que temos presencial e a reunião que temos online, que queda gravada, por suposto, lá online queda gravada, pero seria bom se puder estar em vivo, maravilhoso também, pero se não pode, ao menos queda gravada, mira depois, não? É saber administrar bem esse tempito aí, e depois descansar, depois fazer outras coisas, no que tenha que ser, pero é sempre estar trabalhando para Jesus, sempre estar esperando em Ele, sempre estar servindo, não? É ser fiel em pequeno, porque às vezes queremos ser fiel. Não, hoje eu vou trabalhar para Jesus se me mandam de missioneiro, se me enviam já em Afeganistão. Pô, nada que ver Afeganistão. Síria, não, que está com problema. Ué, Síria sempre tem problema, não? O outro que está com problema agora é, como é que é? Irã, aí tá. Se me enviam de missioneiro no Irã, aí vou servir a Deus, aí vou demonstrar o que é servir a Deus, aí... Não, irmão, servir a Deus em Monte Tingolo, não? Me hace reír essa reunião de los missioneiros, não? Eu fui missioneiro voluntário em Brasília. E meu líder, aí fomos para a Junta de Missões, hicimos curso, que eles nos preparam, dão material, os livritos, não? Porque São Bautista, os bautistas são de livrito, não? E já dá o livrito, nos ensina para que nós outros podamos evangelizar e ensinar, não? E aí, cada grupo tinha um líder, não? E o meu grupo era uma muchacha que era líder, porque essa muchacha era seminarista de la Paz de Missões, já que não pode ser seminarista pastor, porque os bautistas não têm pastor mulher. Recém agora, aqui na Argentina, estão rindo um par de pastor mulher, não bautista. Em Brasil não tem pastor bautista mulher. Não tem. Por la Junta Bautista, não. Tem algumas igrejas bautistas que meio que se abriram, não? Resultado, La Chica foi nossa líder, então llena não, jovem também, não, creio que tinha 18 anos ou 19 anos, lleno desse fervor, não, de esperança de todo. Bom, e eu la tenho no Facebook hoje, não? Todavia ela tem no Facebook. E a verdade já não está mais na igreja hoje, é lógico. Por que passa com a Coca-Cola quando nós outros abrimos? Sai o gás, não? A Coca-Cola vem llena de gás, a boteja está dura, vós agarra a boteja e lagopê, assim está dura a boteja, essa coca principalmente lá de 2,5 litros, a gordota, que é dura, não? Pero quando vós abre, sai o gás. Porque como Jesus disse, a palavra sembrada
entre los espinos, los afanes de la vida vienen. Se não há solidez, não há raiz, não dá. La bolsa de papa frita, claro, toda agenda quando abre não só o aire. E até o homossexual já é hoje. Saiu do armário, não? Que bueno que saiu do armário. Que ao menos não estava vivendo uma mentira, assumiu sua identidade real, não? E que agora tenha um encontro com Cristo. Essa é a minha oração, que ela entenda realmente que tudo aquilo que ela já hacía antes e todo o livrito que ela já falava, tudo isso é uma pavada. Está tudo certo no papel, por isso eu digo, as denominações, no papel, no livrito, são preciosas, maravilhosas. As declarações de fé, não? É credo apostólico, a declaração de fé das Assembleias de Deus, a qual tuve que estudar, não? Dela Bautista, dela qual eu vengo. Maravilhoso no papel, porém na prática? E na prática não somos bons administradores da palavra de Deus, perdemos esse equilíbrio, não? Então, o que significa ser esse bom administrador, esse mordomo fiel? Reconhecer que todo o tempo nosso provém de Deus e Deus nos regala todo o nosso talento, toda a nossa vida, todo é dom, regalo vindo de Deus, e eu tenho que usar isso para servir aos demais, saber que Deus está atuando com sua multiforme graça, são multifacetas de Deus, Deus vai actuando de maneira diferente com cada um. Então, seja, eu tenho que enfocar nesse bem comum, que é o quê? Buscar um interesse humano, um interesse meu de meus irmãos, todos a una, um solo Deus, um solo Senhor, que atua em todos, como diz o Pablo. Pablo diz santo a los hermanos de Corinto, que eram recarnalhas. Por quê? Porque o propósito da carta era bendezir, era juntar, não era separar todo mundo. Até aquele que ele disse para pôr em disciplina, ele disse na segunda carta, não agarrar, vai já agarrar ele, visitá-lo, ver se ele está melhor, se arrependeu, se entendeu, aquilo que ele estava sendo estava mal, agora une ele novamente. Isso é ser um bom administrador da palavra de Deus. Essa responsabilidade que temos, não de cuidar dos recursos que Deus nos dá, da criação de Deus, e não agarrar como um egoísmo para a minha vida, não? Como Jesus disse na parábola dos talentos, um não enterrou o talento, porque foi egoísta. Eu tenho que assim multiplicar aquilo que Deus me dá. Então, concluindo, a aplicação que trazemos em nossa vida, temos que identificar esses dons, não? Que temos e pôr-los a serviço, generosamente, não? Falar a verdade com amor, sembrando bendições, ser de bendição os uns para os outros, não? Servir com excelência, sabendo de que há uma recompensa. Por suposto que há uma recompensa, pero ser excelente. Como diz a palavra, ser santo como eu sou santo. Meu Padre trabalha, eu trabalho, servir. Jesus deu todo naquela cruz. E nós outros temos que dar todo por Jesus também. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada aos nossos corações. Queremos ser administradores fiéis. Queremos, quando o nosso Senhor venga, nos encontre assim, compartilhando graça, compartilhando amor, compartilhando bendição. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, quero que Tu nos encontres, Senhor, glorificando a Ti, dando testemunho de fé, administrando bem essa multiforme graça que Tu nos há regalado, nos há bendecido, completando los uns em los outros, essa maravilhosa graça que Tu nos há regalado, esse dom perfeito. Te damos glória e graças nesse dia. Amém.